Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Sempre que eu falo mais um, cara, é 6 anos já de DevSecOps Podcast, velho. Eu não aguento mais, mas vamos fazer, porque essa galera precisa de conteúdo de AppSec, então acho que é algo muito importante a gente continuar. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa! Então é bom ter o elenco todo aqui hoje. E hoje eu vim até com a minha camisa mais especial que eu tenho, a camisa da Black Hat, que custou $30, então ela é muito especial. Eu vim até com a camisa especial porque tem um convidado bacana aqui hoje que a gente vai falar sobre um tema que a gente ainda não explorou aqui no podcast. Eu acho que é um tema que muita gente tem dúvida. Eu sou um cara que eu tô em cima do muro ainda, não sei se eu sigo essa área, se eu sigo a área, né, ainda a área comercial, enfim. Mas a gente vai começar a falar sobre o tema já e apresentar o nosso convidado. Mas antes, vale lembrar sempre que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro. E o link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo aqui na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Você que está buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. E a Gold Security é especializada em Application Security. Se você quer desenvolver software seguro, fale com a Gold Security que eles vão te ajudar aí do começo ao fim, beleza? Benhur, Marcos, tudo bem? Vocês estão vivos, estão em paz, reclamações? Seu Jeová, irmão. Tudo certo, tudo bem. Tudo na nice. Mais uma das infinitas segundas-feiras. Pode crer, segundona brava, né? Bom, vamos lá, gente. Eu queria apresentar o nosso convidado hoje. Eu não vou nem falar o nome dele, porque eu sei que ele é mais conhecido como Sushi ou Sushi com Abacate, que é um fato curioso. A primeira vez que eu fui no restaurante japonês aqui na Polônia, tem abacate no sushi. Todo sushi tem abacate mesmo. E aí eu, mano, por que, cara? Por que os caras fazem isso e tal? Não é o abacate que a gente tem no Brasil, porque no Brasil a gente tem aquele abacate mais... Ele é quase doce, né? Ele tem um gosto. Aqui eles usam o tal do avocado, que não tem sabor. Fica só lá, fica aquele bagulho verde no meio do sushi ali, só irritando mesmo. No meu caso, que eu não gosto. Né? Mas enfim, estamos aqui hoje com o Sushi com Abacate, que eu tive a oportunidade de conhecer pelo Twitter, né? Acompanhar ali os posts, as tretas, enfim. O Twitter é o caos, a gente sabe que é o caos. E ele que, eu não sei se é ele que organiza ou participa, mas do Bolha Sec, né? Uma hashtag aí que o pessoal tá sempre colocando. Enfim, e hoje a gente trouxe ele aqui pra gente falar sobre científico, né? Iniciação científica. E como é a área científica e tudo mais. Enfim. Sushi, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta pra galera, fala o que você quiser, seja muito bem-vindo. Imagina, Cássio, prazer é meu estar aqui hoje com essa galera trocando ideia. O Cássio falou, sou Ailton, também conhecido como Sushi com Abacate aí na bolha. E eu confesso também, Cássio, que eu comecei como hater de Sushi com Abacate. E depois eu fui convertido, acho que essa aí que é a jogada. Mas é um prazer estar aqui e conversar sobre isso, né? Eu acho que tendo um boom recente sobre artigo científico, sobre leitura de artigo científico na área técnica. Eu acho que é um tema que é bem pouco debatido e vai ser super legal falar sobre isso, principalmente focado em cibersegurança. Boa. Cara, mais uma vez, muito prazer ter você aqui. Benhur, Marcos, vocês têm pergunta aí já? Eu tenho uma enxurrada aqui de dúvidas, mas se vocês quiserem começar, eu vou deixar vocês à vontade. Começa aí, daí na sequência a gente vai fazendo o rodinho aí. Boa, eu vou começar então pelo... O Sushi postou semana passada, no Twitter, uma threadzinha ali, né, sobre leitura de artigo científico, né, como ler, algumas dicas ali, né, uma primeira leitura para você ter uma visão geral do que tá rolando, aí uma segunda leitura um pouco mais detalhada, enfim, tem uma thread bem legal, que vai estar aqui o link também no YouTube para vocês acompanharem depois. E quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu tô com 20 anos de mercado, eu tive um contato na faculdade, eu fiz 2 pós, eu tive aquela matéria, assim, sabe, de iniciação científica, mas que é um negócio assim, cara, olha, tem que formatar na BNT, e para você escrever um artigo, tem que ter, essa é a estrutura do artigo, então, o título, o abstract, a descrição, não sei o que, não pode ter mais que tantas páginas, não sei o que lá, mas assim, não era um negócio que me empolgava, nunca tive vontade, nunca tive... até então, né, nunca tive essa aspiração, nossa, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, eu vou seguir a área acadêmica e tudo mais. Mas ao longo da carreira eu vi que isso é importante pra caralho e que é legal, né? Aí quando eu vim morar fora eu vi que é mais legal ainda, né? Aqui tem um incentivo um pouco diferente do Brasil, acho que é um tema que a gente poderia tocar também. Mas vamos lá, primeira pergunta. Sushi, você acha que no Brasil
não é tão divulgado isso, ou, como eu falei, né, eu tive um certo contato, então é divulgado talvez não como deveria ser. Como é que você enxerga essa área científica em geral no Brasil? E como você falou muito bem na introdução, né? Especificamente na área de cyber, né? Uhum. É interessante essa pergunta, Cássio, porque historicamente, né, a gente tem que as universidades públicas são talvez quem mais desenvolve e investe em pesquisa científica, né? E isso fica bem, essa matéria acabou ficando bem concentrada nesses círculos. E pior ainda, na graduação, a gente se vê esse modelo que você comentou, que é ensino basicamente a BNT, você tem que escrever capítulos, parágrafos de tantos caracteres, não pode estar com fonte Comic Sans, e essas regras que elas são detalhes que realmente são importantes, mas elas não abordam o núcleo da questão, né? Que é por que você está escrevendo aquele trabalho, qual a estrutura daquele trabalho, para quem você quer, que tipo de leitor você está focando. E aqueles 4 porquês, né? É o porquê, o como, para quê e o outro que eu me esqueci agora qual é. Mas você tem que ter isso em mente quando você está escrevendo um artigo científico, né? Uhum. Boa. E eu lembro que, acho que na época da escola já, eu tinha umas pinceladas assim, de escrever trabalhos. A própria BNT já era uma norma, coisa que a gente tinha que apresentar trabalho, tal. Uhum. Mas pelo menos na minha visão, é algo apresentado de uma forma tão chata que aquilo não te dá não te dá um tesão de, nossa, isso é legal, tal. Hoje, com anos de maturidade, eu olho, caramba, um artigo científico, eu sei a importância, sei pra que serve, tal. Mas lá atrás você não despertava algo, assim, sabe? Sim. Que eu acho que é um pouco do que tem hoje na área de a gente fala muito de AppSec e DevSecOps, né? O Dev, ele tá focado em entregar e codar, e as empresas nisso, e segurança ela vai ficando em segundo plano. Até que eles começam a entender, cara, mas peraí, corrigir uma vulnerabilidade é legal, ou fazer um scan do código é interessante. E aí começa a introduzir essas práticas. E acho que a iniciação científica, ou o estudo científico de maneira geral, ele poderia seguir nesse mesmo caminho, né? Tipo, olha, pessoal, talvez no passado você teve uma experiência ruim, você falou muito bem aí do sushi com abacate, você foi convertido. Eu hoje já não me incomodo mais, até porque não tem opção, né? Não me incomodo mais. Mas uma hora eu acho que eu vou começar a gostar. E acho que talvez seja esse sentido, né? De, puxa, é para isso que serve uma pesquisa científica, para resolver um problema, você vai criar uma nova solução. Eu sei que tem aí você pode explicar um pouquinho mais de detalhes, né? Uhum. Eu sei que tem uma diferença entre o mestrando, o doutorando, o que um faz, o que o outro faz, mas você vai resolver um problema, criar algo novo que ninguém fez, você é o único, né? Então tem toda uma storytelling, né, do porquê fazer aquilo, para que fazer aquilo. Enfim, mas um outro ponto que eu queria abordar, de repente, seria a parte financeira, porque você falou, né, a universidade pública investe muito mais, e quando a gente fala desse investimento, o próprio pesquisador, eu imagino que tem uma bolsa, alguns eu sei que tem salário e tal, não sei como funciona a estrutura, mas eu sei que é mais ou menos assim, se quiser, também fica à vontade para falar, mas falta um pouco disso também na iniciativa privada? O que você acha? Com certeza. Antes de eu responder a pergunta, Cássio, eu vou dar um pouco de contexto, do meu contexto sobre isso, eu acho que vai fazer super sentido. Manda. Eu comecei na área de cibersegurança em 2012 com iniciação científica. Na minha universidade que eu fiz engenharia de computação, tinha um grupo de pesquisa bem bacana de cibersegurança, que eu me interessei logo de cara e participei. Na época, a bolsa para o estudante de graduação fica dedicado, acho que era 300 e poucos reais. E que é um valor bem não generoso, né? Digamos, paga o café da manhã, paga o café da manhã. Paga o cafezinho na faculdade e é isso. E você não pode ter nenhum outro vínculo empregatício. Você pode, sei lá, ter um estágio, trabalhar até. Você tem que focar basicamente no estudo 100%. E depois você aprende a base, né? Você tá bem um iniciante da ciência, você está aprendendo ali como escrever um artigo científico básico, como fazer uma apresentação num fórum científico, coisas assim. É uma coisa que você vê muito menos, quase nada de ABNT, e vê mais sobre o método científico. Por exemplo, quando você escreve bem, você não pode fazer afirmações sem embasamento sobre elas, ou sem ter uma referência que te ajude a embasar aquilo, por exemplo. Esse tipo de detalhes. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado em cibersegurança também, e aí com uma bolsinha um pouco melhor, acho que na época era 1.200, por um graduado já ajudava bem mais a arrumar as contas de casa, considerando que um graduado de computação leva 5 anos para estar ali, o mestrado geralmente nas universidades brasileiras leva 2 anos. Então você passa 2 anos com aquele recurso. Muitas vezes também providenciado com parcerias com instituições privadas. Então, por exemplo, no meu caso, a universidade tinha parcerias com a Samsung e com a Motorola. Não sei se pode falar o nome das empresas Olha, aqui, que mas
eram empresas que tinham algum tipo de parceria para gerar material humano, né? Eles têm interesse em ter pesquisadores, ter pessoas qualificadas para isso. E Uhum. aí, depois disso, eu tô finalizando o doutorado, na verdade, em cibersegurança. E aí a bolsa que eu tinha era um pouco mais generosa ali, ficava ali de 2.500. Então é o dobro da graduação, né? Uhum. E é engraçado eu falar esses valores, porque se você for olhar uma bolsa Erasmus na Europa, que é a bolsa para o pessoal da graduação, que vai fazer o TCC deles, entre aspas, o TCC legal, eles fazem intercâmbio, acho que na época que eu estava na Europa era 500 euros. Se você converter ali, ela dá mais que a bolsa de doutorado do Brasil, Uhum. para o Isso, pessoal que tá fazendo TCC. isso para um cara, fazendo essa comparação, um cara de doutorado no Brasil, ele já é um cara, eu não sei as idades, mas não é um cara tão jovem mais, né? Já passou dos 20 e poucos ali, né, para chegar num doutorado, eu imagino. Acho que Já Enquanto, tá em uns 20 e 30, muitos. né? então, enquanto que um de 20, por exemplo, eu imagino que já esteja graduando na Europa, que vai estar ganhando 500 euros. Né? Um 20 e poucos ali, saiu da escola, já tem para graduação e tal. Então, essa é uma Sim, parte que exatamente. desmotiva um pouco, né? Porque eu imagino que, acho que no mestrado também você tem essa obrigação de 100%, né? Você não pode ter trabalho ainda, né? Ou já pode? Não, depende muito. Aí, no mestrado começa o meio termo. Hum. Algo recomendável você não ter, mas se você trabalhar numa área que pode se relacionar de alguma forma, pode contribuir com a sua pesquisa, e você tiver um pesquisador, um orientador que aprove, você pode. Tá, entendi. Ou seja, tem uma série de sorte, não vou chamar de sorte, mas tem uma série de fatores aí que pode falar, cara, Tem você esses fatores. vai ter que viver com pau e 200 aí e acabou. Não reclama. E isso justifica muito a fuga, porque a gente vê muito pessoal falando da fuga dos pesquisadores do Brasil, né? A Uhum. gente vê que realmente é bem difícil a questão financeira dos pesquisadores do Brasil. Uhum. E quem tem apoiado bastante isso realmente é as parcerias com instituições privadas, que tem dado esse gás. As bolsas, quando existe bolsa de instituição privada, as bolsas são geralmente mais gordas. Uhum. E o problema é que elas não cobrem tudo, né? Um projeto de um ano, um lance de um ano, você vai contribuir, fazer uma publicação, fazer realmente um avanço, e acabou, tchau, muito obrigado. Uhum. E segue nesse modelo, né? E aí você comentou sobre os requisitos de mestrado, né, e doutorado. O mestrado tem requisitos bem específicos, inclusive o mestrado do Brasil é um dos reconhecidos como um dos mais difíceis, porque em vários países meio que a pessoa faz a graduação e o mestrado juntos, Uhum. quase juntos, né? Uhum. Tipo, no final da graduação, a pessoa faz mais 6 meses, um ano, e pega os 2 diplomas juntos. No Brasil é diferente, você precisa terminar a graduação 100%, Uhum. e aí você tem depois disso você faz o processo para o mestrado, faz a prova, entra, faz uma série de cadeiras, de disciplinas, e aí você começa a trabalhar a sua pesquisa. E aí, os objetivos dependem de instituição, mas geralmente você tem que fazer uma publicação em conferência de status superior, que chamam, no Brasil existe a CAPES, que ela meio que ranqueia tanto instituições quanto fóruns, journals, publicadoras, né? Uhum. E aí você tem que fazer uma publicação num fórum, então numa apresentação, do que ele considera de alta qualidade nesse ranking deles. E aí, doutorado, bem rápido, vou finalizar bem rápido. Pode falar. O doutorado ele é mais específico, é mais rígido, então você tem que fazer uma publicação realmente longa num periódico de status superior. Então, um journal realmente, 10 páginas, 12 páginas, de algo que realmente avance o estado atual do seu campo de estudo. Então, no mestrado, por exemplo, é mais simples você fazer uma melhoria, um ajuste, você aplicar uma técnica em outro campo, por exemplo. No doutorado, você tem que realmente trazer algo novo, algo significativo para a sua área. Eu ouvi falar que você pode pular o mestrado, faz sentido isso? Da graduação você doutorar direto? Pode fazer isso? Em teoria, pode. Você ter o mestrado não é um requisito na maior parte das instituições para você fazer o doutorado. Ele só é altamente recomendável. Eu ouvi isso, porque o negócio suga sua alma, vamos chamar assim, de um jeito que o doutorado vai ser mais fácil você passando pelo processo do mestrado. Porque você já vai até ter uma pesquisa, você vai talvez avançar naquilo, então faz mais fácil, né? Então, com certeza. Te prepara bastante, realmente. Exato. Psicologicamente, principalmente. Pra você ter ideia, eu tô fazendo. Que é uma das últimas etapas agora, que é essa publicação. O processo de revisão do vai e vem leva mais de um ano. Você manda o papel, o cara revisa, fala, ajusta aqui, te devolve 3 meses depois. Você devolve para ele e fica nesse vai e vem durante meses, anos. Então, realmente, o psicológico afeta bastante. Você comentou essa parte do não trabalhar, ou depende da restrição e tal. Eu lembro quando eu fiz minha pós em forense, na verdade, foi na área de segurança, lá no Mackenzie, em São Paulo,
que já é uma instituição privada, que já é uma instituição Sim. cara. Um dos professores, ele estava doutorando ou mestrando, não lembro agora, e a aula praticamente era de biometria, né? Como é que fazer questão de biometria e tudo mais. Então ele praticamente usou a matéria dele para avançar no projeto dele e tudo mais, consequentemente ensinando a gente que estava lá na disciplina, e a gente acabou colaborando com algumas coisas e tal, enfim, e ele dava muita dica, ó, segue assim, segue assado. Foi o máximo de contato que eu tive, mas eu lembro que na época ele falou assim, cara, durante o meu processo, eu cheguei no meu orientador, sei lá o que, ele falou, cara, minha esposa tá grávida. E ele falou que, tipo assim, não falaram com essas palavras, mas o orientador meio que, cara, mas como assim? Né? Tipo, como você tem tempo pra estar fazendo filho se você tá no meio do seu mestrado, do doutorado? Tipo, você tem que focar 100%. Então, é um negócio que eu imagino, né, que literalmente consome, precisa da sua dedicação ali, né, de um tempo. Como você falou aí, 1 ano, 2 anos, enfim, dependendo do projeto, dependendo da pesquisa, que não é brincadeira, né? Por isso que a gente até fala, puta, não dá pra viver com essa bolsa, mas ao mesmo tempo você, cara, precisa trabalhar, mas, cara, mas se você trabalha, você vê que sua pesquisa não avança, você precisa de tempo, né? O trabalho consome também muito tempo e tal. Então é uma decisão, assim, não tão simples, né? Marcos Benhur, manda aí, vocês que estão coçando aí agora. Não, eu queria saber o que foi que motivou aí a escolher justamente fazer essa questão de iniciação científica na área de cibersegurança. Qual foi a principal motivação? Eu sei que você gostou tal do grupo, mas o que te inspirou a entrar em cibersegurança? Já tinha ouvido falar antes? Como que foi esse processo? Não, legal, ótima pergunta. Eu tenho uma resposta na ponta da língua, inclusive. Acho que eu sei qual foi o episódio exato que me puxou para cibersegurança. Mas antes disso, o grupo de cibersegurança na minha universidade realmente ele é bem forte, ele é bem grande, bem ativo. E aí eu tive aula com um professor de lá que sempre comentava que cibersegurança estava em tudo, né? Todas as áreas você tem um pezinho de cibersegurança. Talvez isso tenha sido a primeira coisa que me acendeu um alerta ali de que talvez fosse uma coisa legal. Mas o que realmente me puxou foi um blog que eu li. Infelizmente, eu acho que esse blog não existe mais, sobre uma vulnerabilidade IDOR no iFood. Então, eu achei aquela explicação a coisa mais simples possível e mais impactante. E eu fiquei, assim, realmente encantado por aquela classe de vulnerabilidade. E é um cara... Eu sei que quem escreveu é um cara que está na gringa hoje, que tinha o próprio empresa de cibersegurança, mas realmente eu perdi esse post, não consegui achar mais. Mas eu acho que o post mesmo, ele é lá de 2014. E antes disso, eu já tinha entrado, como eu comentei, desde 2012, mais por uma proximidade minha com os orientadores, professores, do que realmente uma paixão por cibersegurança, sabe? E foi mais uma questão do time, oportunidade, um fit de skills ali. Mas realmente o que eu embarquei de fato com os 2 pés foi a partir desse blog que me chamou a atenção. Boa. Já emendando também, eu queria entender quais são esses desafios de poder fazer uma iniciação científica versus o mercado de trabalho, né? E se tem alguma tendência que você segue, ou se você procura alguma coisa que você entende que vai estar mais em alta no mercado nos próximos anos, assim, para poder iniciar a pesquisa, né? Então acho que só para entender um pouquinho melhor. Eu acho que uma diferença muito grande do mercado. Você tem uma vaga, sei lá, um estágio, por exemplo, por uma iniciação científica, evidentemente nos dois você vai ter experiências muito diferentes, você vai conhecer muito mais sobre o mercado de trabalho, sobre o dia a dia, a organização de empresa no estágio, por exemplo, então é super importante também, quando possível, mas a iniciação científica ela vai te permitir você trabalhar com coisas que você se interessa. Muitas vezes o orientador ou o seu grupo de pesquisa vai te perguntar, vai te deixar pesquisar o que você tem interesse em trabalhar, quais áreas você realmente tem mais afinidade, mais facilidade talvez até. Então você vai ter uma chance de pesquisar aquilo realmente que você tem interesse. Enquanto no trabalho convencional você vai receber ali uma lista de tarefas de um desenho já pronto e você tem que se encaixar ali como uma engrenagem. E eu tenho uma visão bem clara, na verdade, sobre áreas que vão ter muito um boom nos próximos anos. A minha pesquisa foi em API, em segurança de APIs, doutorado, porque eu sabia que teria um boom também anos atrás sobre API. Realmente teve um boom, apesar de ter dado uma esfriada do meu ponto de vista sobre o uso de API. Mas eu acho que o próximo vai ser realmente com IA. Claro que sempre teve pesquisa de segurança com IA, mas eu acho que a gente está num momento bem explosivo, literalmente. Eu estou constantemente pesquisando, estudando sobre também. De vez em quando posto alguma coisa sobre jailbreak, de LLM, que eu acho que tem a mesma simplicidade de dó e o impacto é bem grande. Então é que eu estou tentando dar uma aprofundada.
E eu acho que nos próximos anos vai ter uma grande oportunidade, tanto para pesquisadores, quanto profissionais que tenham assim, um pezinho de segurança e um pé de IA, tanto no mercado quanto na pesquisa. Boa, topzera. Agora deixa eu liberar um pouquinho pro Benhur aí, senão eu vou fazer um monopólio aqui das perguntas também. Sushi, vou com uma pergunta um pouco mais polêmica para as pessoas, que é, muitas vezes a gente tá dentro da área, principalmente a área de cyber, né? Ela é uma área onde o mercado privado ele é infinitamente melhor em termos salariais, tudo, do que a pesquisa, do que a parte acadêmica, né? Essa é uma realidade que a gente vê aí hoje. E muitos profissionais se perguntam: por que eu deveria fazer um mestrado? Por que eu deveria fazer um doutorado? Alguns, inclusive, por que eu deveria iniciar qualquer coisa na área acadêmica, né? Se a faculdade não me ensina nada, aquele papinho que a gente escuta sempre, né? Mas eu queria ouvir de você, que já passou por vários estágios, assim, quais são os benefícios que agregam para os profissionais que, inclusive, estão já no mercado corporativo? O que agrega você também estar no ramo acadêmico, né, dentro da área acadêmica, e também estar envolvido em um mestrado, em um doutorado, né? O que isso traz para o profissional em si? Legal, nossa, é super bacana a pergunta do Benhur, realmente polêmica. Não é fácil responder. Que os profissionais geralmente entram por motivos diversos na pesquisa e na academia de forma geral, mas eu tenho um ponto de vista sobre isso que é também relacionado com um post original que eu fiz até sobre leitura acadêmica, que tem a ver com o paper do DeepSeek. Vocês perceberam que teve, não sei se o pessoal que acompanhou, teve um boom, todo mundo comentando sobre DeepSeek, e várias pessoas tentando ler o artigo e chegando a conclusões diferentes a partir do artigo, né? Quando a minha visão, meu insight sobre isso é quando a gente está trabalhando numa proximidade da fronteira da sua área, talvez no ponto mais avançado, do estado da arte, o ponto mais avançado, não tem curso, não tem vídeo no YouTube ainda, não tem blog post. Talvez você ache uma thread ali resumida do Twitter, no Blue Sky, mas o conteúdo, de fato, muitas vezes, a gente está nesse momento de virada, de explosão de uma área nova ou de uma tecnologia nova, a gente precisa buscar beber na fonte, né? E eu acho que esse é exatamente o caso da DeepSeek. Muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com o artigo científico, talvez, por causa dessa explosão da DeepSeek, e o único lugar onde tinha a fonte era o material original, de fato, que é esse paper, né? E como eu comentei na thread, muitas pessoas talvez acham que sabem ler artigos científicos, mas nunca tentaram, né? Tipo, como ler um jornal, como ler um post da Folha, é tudo a mesma coisa. E na verdade, a realidade é um pouco mais dura do que isso. E o meu ponto é que talvez quanto mais cedo você consiga ter contato, mesmo que você não precise chegar no nível de mestrado, doutorado, talvez a iniciação científica, ou você mesmo ter o interesse de pesquisar por conta própria, mesmo porque é claro que o título vai te ajudar profissionalmente em algum momento, mas se você busca ser capaz de ler e se aprofundar em temas que não estão ainda no mainstream, talvez seja o único caminho de você conseguir se aprofundar nesses tópicos, né? Que não chegaram no mainstream ainda. LLM mesmo é um tópico que já era bem batido na academia, já era bem conhecido, antes de ele ter sido conseguido implementar em larga escala, como foi, né, recentemente. Então, já é uma área que, sei lá, tem 15 anos já de pesquisa. Pesquisadores já conheciam ela, estavam cansados já de ler sobre, quando ela realmente teve esse boom. E talvez se botar na frente numa questão de mercado seja um motivo legal de pensar por que as pessoas poderiam se aprofundar na área científica de fato. Hoje, eu até comentei, né? Eu fico em cima do muro, há uns anos já tô em cima do muro. Cara, eu vou lá fazer um mestradinho, não vou fazer, tem filha pequena, tem uma pá de coisa correndo, eu sei que é foda, então. E é justamente por esse motivo, de você falar, cara, eu vou estar à frente, eu vou ver coisas que ainda não saíram, eu vou estar literalmente como algo pessoal, assim, né? Até como um desafio, cara, vou fazer um negócio, né, num nível acadêmico, científico acadêmico, que seja relevante, ou óbvio, é relevante, né? Ninguém faz nada inútil, entre aspas, mas coisas que vão me
me fazer a crescer um pouco mais, a pensar diferente, como você falou muito bem, aprender a ler. Cara, para pra pensar, a pessoa não sabe ler direito, né? Ler artigo científico, então, o cara já é um semideus, porque... Então, é assim, literalmente você vai desenvolver outras habilidades que naturalmente você talvez não conseguiria em outra área, né? Como pesquisador independente, talvez, mas você, né, abre, pesquisa, faz, monta, mas você falou, não tem uma metodologia, não tem um guia, cara, é essa linha de pesquisa que faz sentido. Mas enfim, eu queria fazer uma outra pergunta também, e até os meninos complementarem aí. Antes da pergunta, DevSecOps. DevSecOps. Dá uma quebrada na nossa voz aqui. A pergunta é a seguinte: você comentou um pouco de. Você vai trabalhar com o que você quer, não necessariamente com o que você quer, mas com coisas que você gosta, talvez tenha até mais facilidade, etc, etc. Eu lembro que uma das coisas que me afastou um pouco, não lá atrás, mas um pouco mais, quando eu comecei a olhar para isso e tudo mais, foram os temas. Eu era desenvolvedor, depois virei AppSec, então tem um foco muito, muito exclusivo no código, vamos falar assim, no software, né? E eu via eu morava, sei lá, a 10 metros da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Né, uma universidade que tinha também bastante incentivo e tudo mais. E as linhas de pesquisa lá era Network Security, ou visão computacional, que é algo, né, muito forte, tá? Ou, tipo, cara, mas cadê o AppSec, né? Cadê o código? Cadê as coisas que eu sei, né? Parecia algo meio fora do que eu conheço, ou fora do que eu gosto, vamos falar assim. Então eu falava, não vou fazer nada, não vou ver nada não, porque não tem o curso que eu gosto, não tem a linha de pesquisa que eu gosto. Como é que é isso? Literalmente você escolhe o que você quer, ou não tem uma linha de pesquisa, você tem que abrir uma, a menos que você seja PhD, você não abre nada, né? Mas como é que é isso? Eu tenho que achar uma universidade mesmo que talvez tenha uma linha de pesquisa que você queira, ou que você se identifique melhor, é assim? É engraçado isso. Eu não sei se hoje é assim ainda, mas antigamente os estudantes estavam sempre loucos por codar, né? Falavam, quero codar, quero escrever código, quero escrever aplicação, quero ver uma janela abrindo, mostrando o que eu fiz, né? E na minha época também era assim. O X da questão, na verdade, é que na pesquisa, na ciência, a implementação é a prova da sua teoria, né? É a prova daquilo que você imaginou realmente funciona. Então ele não é o foco. O foco é mais o seu algoritmo, digamos assim. E isso é real, realmente. Apesar do desenvolvedor ter um grande... Geralmente muitas vezes tem amor ao código, a escrever. Isso aí é só um detalhe da pesquisa, geralmente fica lá para o final, quando você precisa provar realmente o seu ponto. E sobre as áreas de pesquisa, esse realmente é um ponto complicado, porque você tem que pensar que você vai ser orientado por alguém, um orientador, que é um professor que deve ter alguns anos de experiência. E ele só consegue te orientar de forma efetiva se for uma área que ele conheça. Ele não vai conseguir te orientar e te indicar materiais de referência, etc., de uma área que ele não conhece. Então, sim, se você tiver interesse numa área, por exemplo, X, que não está dentro das capacidades da sua instituição de ensino, provavelmente aquela instituição não vai conseguir te ofertar aquela área de pesquisa. Isso, principalmente, quando a gente fala em iniciação científica. Mestrado, doutorado, você até consegue ajustar melhor com o seu orientador, ter um co-orientador, às vezes ter um co-orientador de outro país, que inclusive foi o que aconteceu no meu caso, tanto no mestrado como no doutorado. Mas na iniciação científica, realmente é bem difícil. E outra coisa da iniciação é que você não consegue, eu imagino, na maior parte das instituições, você está matriculado em uma instituição e fazer iniciação científica em outra. Eu pessoalmente não conheço um caso desse. Então você realmente fica limitado das possibilidades da sua instituição naquele momento. Isso aí realmente é uma pena, mas até onde eu conheço essa limitação. Boa, entendi. Então realmente faz sentido essa história. Até porque, às vezes tem uma faculdade, uma universidade, como você falou, uma instituição, né? Que ela é conhecida, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. Cara, ela é conhecida porque os caras são visão computacional. Então eles provavelmente vão expandir aquele campo, né? E trazer e evoluir mais naquilo, ao invés de abrir outros braços, vamos chamar assim, de coisas que não faz sentido, porque eles já são muito bons, né? E formar pesquisadores ou profissionais naquele ramo específico, naquele campo específico, né? Especialmente quando a instituição fica famosa por um campo específico, ela atrai cada vez mais gente querendo aquele campo específico, né? Então, realmente ela fica bem focada naquilo. Boa. Fala aí, Marcos. Boa. Deixa eu meio primeiro aí, depois eu vou. Você agora comentou uma questão interessante sobre... Primeiro tu vai fazendo a pesquisa, né? Tu vai coletando tudo, vai montando a lógica, digamos assim, para depois colocar em prática, né? E tem as limitações, comentou, por exemplo, ao teu lugar que tu tá, a universidade que tu tá, muitas vezes aos professores na qual você tem acesso, né? E como é que funciona a integração
entre universidades do mundo com relação a isso. Porque, por exemplo, imagino que todos os lugares, ou grandes lugares, todos devam estar investindo em pesquisa com relação à segurança para a inteligência artificial, né? E aí imagino que talvez 2 pessoas, ou 2 professores, ou 2 mestrandos, doutorandos, tenham uma ideia de fazer algo, mas estão desconectados. Cada um está em algum lugar do mundo pensando na mesma ideia. Como que funciona essa troca de conhecimento entre as universidades para pesquisas relacionadas ou até mesmo similares, né? Como é que funciona isso? Legal. Não, tem dois cenários, basicamente, que são pesquisas concorrentes, que estão acontecendo ao mesmo tempo, e uma pesquisa concorrente baseada numa pesquisa que já foi finalizada. E aí são 2 casos separados. Por exemplo, 2 casos concorrentes, o objetivo do pesquisador é conseguir publicar com a pesquisa dele a maior quantidade de vezes possível. E dos 2 é o mesmo. Então, eu imagino que a colaboração é um pouco mais complicada nesse cenário, apesar de ser possível muitas vezes. Por exemplo, compartilhar base de dados, compartilhar questionários, por exemplo. Isso pode acontecer, e acontece de fato, principalmente nas instituições do Brasil. Agora, no cenário de você quer colaborar baseado numa pesquisa que já foi feita e finalizada, já foi publicada por um autor, aí é muito mais fácil. Nas experiências que eu tive, geralmente os pesquisadores são super abertos a isso, mesmo porque eles ficam felizes. Imagina uma pessoa do Brasil ler o trabalho de uma pessoa do Japão, e você está contactando a pessoa, realmente é uma pessoa que está publicando, é bem legal. Isso, você saber que está sendo lido, saber que seu trabalho está ajudando realmente a pesquisa de outras pessoas. Então, nesse segundo cenário, é muito mais fácil e simples a colaboração. E tem um terceiro caso que eu não comentei, é quando precisa de alguma coisa relacionada com verba, né? A verba realmente prejudica tudo. Quando tem verba envolvida, realmente a situação fica bem mais difícil. Mas até chegar nesse momento, uma colaboração, por exemplo, de compartilhamento de conhecimento, de trabalho, às vezes o pesquisador ele não publica todos os detalhes no artigo dele, mas ele deixa em aberto para quem precisar poder contactar diretamente ele, e ele compartilha, por exemplo, o dataset dele, alguns detalhes implementacionais que não foram publicados. Isso acontece muito. E realmente as pessoas tendem a ser bastante abertas nesse sentido. Não sei se Boa. consegui responder 100%, viu? Não, boa, faz sentido. Até porque Boa. o Beiro falou muito bem, sem essa colaboração, é quase que a mesma universidade num país, em um outro país, fazendo a mesma coisa, em vez de juntar, por exemplo, unir forças e avançar ainda mais num campo do que ficar brigando para ver quem publica primeiro. Eu tenho uma história boa para isso, Cássio. Manda aí. Foi no meu mestrado, eu fazia uma pesquisa sobre anti-instrumentação binária dinâmica. Não sei se vocês lembram, já viram o FRIDA. Antes de existir o FRIDA, tinha uma solução da Intel, que era o Intel PIN, que fazia a mesma coisa, só que usando C++. E aí tinha um cara, a minha área de pesquisa é anti-instrumentação, é como detectar, como a aplicação detecta que ela está sendo instrumentada. E aí tinha um cara na Espanha que tinha uma pesquisa já bem avançada sobre isso. E tinha escrito vários códigos, vários artefatos para ajudar a desenvolver. Tipo como se fosse anti-VM, anti-debug, essas coisas. E aí o que eu fiz foi escrever um e-mail para ele, perguntando detalhes sobre isso, perguntando mais sobre as questões de trabalho futuro, como estava a pesquisa dele. E ele foi super feliz em me responder. E mais do que isso, ele ofereceu, caso eu tivesse interesse em fazer o intercâmbio para lá, ele ajudaria com sei lá, matrícula na universidade, como chama? A questão de visto, essas coisas todas, a universidade dele ajudaria a prover. E aí a minha universidade, a UFAM, ela tinha um projeto na época porque não sei se você sabe, mestrado não existe mestrado sanduíche. Você consegue fazer a pesquisa fora por alguns meses e voltar, mas ele tem nomes dependendo da instituição. E aí, devido a esse e-mail que eu troquei com esse pesquisador, eu mostrei para o meu orientador, o orientador levou para a direção da universidade, e eles conseguiram me dar uma bolsa para passar 3 meses com esse pesquisador lá na Espanha, aprendendo com ele como é que ele fez aquele trabalho dele, e eu consegui trazer essas coisas e aplicar no meu trabalho e publicar. E esse meu trabalho, que inclusive tem mais leituras, foi graças ao e-mail que eu mandei para o cara perguntando, quase conselhos de como ele fez certas coisas e o que ele pretende fazer no futuro. Não, sensacional. Eu passei lá esses 3 meses, fui 2 vezes, na verdade, na Espanha. Passei a primeira vez, fui no mestrado, depois fui de novo no doutorado. Eu passei 6 meses no doutorado nessa mesma instituição, que é a Universidade de Saragossa, e tudo por causa de um e-mail de colaboração, pedindo um suporte, uma dica, realmente uma coisa não material, uma coisa realmente do trabalho,
e daí surgiu essa colaboração, essa parceria, e é um grande amigo até hoje. Inclusive, eu até quero visitar ele esse ano. Boa, sensacional. Isso é um negócio bem legal, porque a gente vê isso muito em eventos, né? B-Sides da vida, cara, Sim. Conecta muita gente pra fazer muita coisa acontecer, mas é um negócio que a gente pode dizer assim, completamente sem controle nenhum, informal, nem acho que tem que ter controle nenhum. Só que deve acontecer tanto projeto, tanta coisa, que tá fora da academia. Às vezes, níveis de pesquisa mesmo, né? Você falou, pô, num ambiente mais formal, vamos chamar assim, pô, você teve o suporte, teve a bolsa e tal, legal. Mas deve acontecer tanta coisa fora que a gente nem fica sabendo, nem tem como ver ou controlar. Esse é o bacana dessa interação, né? Complementando esse seu ponto, tem uma característica muito diferente em cibersegurança para outras áreas de pesquisa, tipo IA, redes, essas coisas, que a área de segurança ela tende a ser mais, chama de área de pesquisa cinza. O pessoal gosta muito de pesquisar, publicar em post, em blog, em evento acadêmico como a própria B-Sides ou a Ecopari, que é o conteúdo BU. O pessoal gosta muito de publicar nesses lugares em detrimento à pesquisa científica tradicional. E essa é uma característica bem única, esse meio, não underground, mas subversão da área de segurança, que realmente a pesquisa cinza, como chamo, que é essa pesquisa que acontece no Medium, ela é muito forte em cibersegurança, e eu acho que eu não vi nenhuma outra área ter uma pesquisa cinza tão forte quanto essa. E acontece realmente essa troca informal. Acontece muita apresentação extremamente técnica e com realmente muito valor científico em fóruns abertos, não científicos, totalmente, como por exemplo, B-Sides e Ecopari. E isso é válido academicamente? Ó, publiquei numa B-Sides da vida, lá, eu tô fazendo mestrado no doutorado, publiquei nesse lugar. É válido? Porque você falou, tem o CAPES do Brasil, tem o CAPES, ele tá ranqueado. Imagino que esses eventos nem saibam o que é, né? Ou é válido, ou faz sentido? Mais uma vez, peculiaridade da cibersegurança, né? Não é válido, mas você imagina você ter uma apresentação feita na Black Hat. Na prática, realmente é super impactante para a área, mas nos olhos da universidade ela não conta. Aliás, ela pode até contar como apresentação em evento, mas ela não vai diferenciar a Black Hat para outros eventos da sua cidade, por exemplo. Entendi. Mas existe uma rede social de pesquisadores, né, que eu me esqueci o nome. Você coloca lá o número de lugares que você apresentou seus trabalhos e tiver uma pontuaçãozinha, e sim, ele conta como um trabalho científico, mas a universidade não conta como, sei lá, crédito. Entendi. Então é melhor que você falou, tem que publicar num fórum, uma revista, enfim, coisas oficiais, né? Vamos falar assim. Boa. Exatamente. Deixa eu aproveitar que a gente tá no tema internacional, perguntar aí pro Sushi quantas vezes ele já pensou em sair do Brasil e se já pensou, a quais países ele pensaria em ir para poder fazer pesquisas científicas, quais tem aí uma melhor orientação ou tem ali uma melhor base, vamos dizer assim, para facilitar esse trabalho. Essa pergunta é difícil, hein, Marcos? Eu acho que depende muito. Eu já pensei com certeza sair do Brasil, tanto que não estou agora, eu moro em Buenos Aires, eu até dei spoiler, mas não foi por causa da pesquisa científica. Eu acho que no meu caso particular, o que mais me impede de repente ir para um lugar mais longe é a questão de família. Mas eu acho que do ponto de vista da pesquisa científica é uma escolha bem clara, as vantagens que existem, né? E sobre locais, eu acho que depende muito da área. Infelizmente vou ter que dar a resposta em cima do muro de que depende muito da área, mas existem lugares que são famosos por ter investimentos na área científica, né? A gente sabe que rola muito dinheiro para pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, a Ásia como um todo, apesar de ter uma cultura bem workaholic, tem um investimento bem grande na pesquisa. Na Europa, talvez seja um lugar que eu não iria para fazer mestrado e doutorado, porque geralmente eles têm uma cultura são questões de ensino que são cobradas. Diferente do Brasil, por exemplo, que você faz o mestrado e doutorado free numa universidade pública, na Europa você tem uma mensalidade, mesmo se você estiver numa instituição, sei lá, milenar, como era o caso, por exemplo, a instituição que eu estava, por exemplo, ela tinha quase a idade do Brasil. E mesmo assim ela te cobrava uma mensalidade para o doutorado e para o mestrado. Nem todo mundo é Hogwarts. Eu tenho a perguntar se Israel seria uma possibilidade, visto que... A área de cibersegurança é extremamente famosa nesse pedaço que você comentou, Max. Eu realmente não estou por fora da geografia ali para dizer exatamente onde é onde, mas eu sei que Tel Aviv são locais que são famosos por pesquisas super avançadas em cibersegurança.
Cara, a população inteira do país passa pelo exército por 2 anos, todo mundo é obrigatório. E no exército, o cara já começa no exército, nível militar, fazendo coisas sobre cibersegurança. Então, assim, não tem como não estarem na frente. Eu ouvi muito falar sobre a Finlândia também, na área de. Não na área só de cyber, mas na área de TI em geral, que são muito fortes, fica aqui próximo mais da gente. Mas, assim, boatos, né? Não sei o que é real, o que não é, mas falam que é muito forte também. E realmente, isso é verdade. Mas eu tentaria aí, Cássio e Marcos, para locais que realmente tem bastante incentivo, né? E são realmente famosos pela pesquisa deles. Estados Unidos é muito forte nisso, né? E realmente, o que você falou de pagar mensalidade, cara, acho que eu moro na Europa há 4 anos, trabalho aqui, moro aqui. E eu converso com um monte de gente do trabalho, assim. Uma pessoa fala, putz, acabei meu mestrado. E ela sempre fala, puta, ainda foi uma grana investida, porque realmente você paga a mensalidade, não tem um outro incentivozinho, mas é meio que você paga uma faculdade normal, uma mensalidade normal, como se fosse uma instituição privada e tal. Mas eu vejo que aqui, pelo menos meu feeling, é um pouco mais comum as pessoas, mesmo no meio profissional, fazer um mestrado paralelo, do que o que você comentou do Brasil, né? O cara só foca na área acadêmica e ainda assim, sei lá, pegar a porcentagem de pessoas que seguem a área acadêmica, sei lá, uma porcentagem mais baixa com relação às pessoas que seguem a área a área profissional, né? Enfim, a área do mercado. Mas tem muito a ver do que o Sushi falou aqui. A galera gosta de ter ali, de ser chamado de professor, ser chamado de mestre, de doutor. Tem isso. Então tá muito ligado ao ego também. Cara, a pessoa quer ter aquele título para poder botar no currículo ou no nome empresarial dele. Ele quer ter o título de doutor, mestre ou qualquer outro que seja, né? E você meio que é então, obrigado, principalmente aqui na tem Alemanha. uma porção de pesquisadores que, até na padaria, pode me chamar de professor, doutor, fulano de tal. E aqui, meio que na Alemanha, se o cara tem o título de doutor, ele te obriga a chamar ele de doutor, cara. É simples assim. Não, meu nome não é tal, é Faz o menor doutor, sentido. tal. É igual do filme Tem Doutor muito Estranho, né? disso também. Doutor Estranho é sensacional aquela cena, né? Cara, 41 minutos já, acho que a gente tá caminhando pro final. Eu queria fazer só talvez uma última pergunta e a gente fechar. Quem quer começar nessa área? E um conselho que você daria pra gente, cara, vocês têm uma experiência, por exemplo, já na área, conhece muita gente, já em evento e tal. Como começar? E pra quem tá lá na faculdade, né, na escola ainda, tô ouvindo isso aqui, cara, quero seguir essa linha aí. Qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? Não, legal. Eu acho que até comentei um pouco no começo que a cibersegurança ela tá em todas as áreas, né? Ela tá em tudo. E acho que, querendo ou não, a gente acaba, quando começa a conhecer um pouco mais de tecnologia, se identificando mais com uma área ou com outra. E a pesquisa acadêmica, especialmente, ela é aplicável em qualquer setor, né? O que você aprende estudando, por exemplo, redes, na pesquisa, você consegue depois aplicar, sei lá, em IA, em programação, em educação. Então, meu conselho é que você procure uma área que você goste, tenha se interesse realmente, seja ela, sei lá, LLM, seja alguma coisa da moda ou não, e passe a pesquisar e ler sobre isso, principalmente artigos científicos, que eles vão te dar um norte. Cada área tem particularidade. Por exemplo, a área de IA, por exemplo, usa muito tabela de falso positivo e falso negativo. Então, tem esses jargões específicos de áreas, conhecer isso. E esse conhecimento que você vai ter, ele não vai estar preso naquela área. Depois, se você tiver interesse e quiser migrar para outra coisa, você vai conseguir com facilidade. E é engraçado que esse mesmo conceito da área científica se aplica também à cibersegurança, em geral. O conhecimento que você vai ter bases sobre riscos, sobre segurança de código, por exemplo, você consegue depois transportar isso para outras áreas de cibersegurança. Então, por exemplo, se você tem interesse por código, acho que o AppSec é o caminho mais lógico, talvez. Se você tem interesse, talvez, por uma parte mais de infra, SRE, talvez, se você por um CloudSec faça mais sentido. Se você tem sentido mais por uma parte organizacional, InfoSec tá aí. E se você quer ser o hackerman, tem Red Team, sempre tá em alta. E realmente tem para todos os gostos. E eu acho que realmente você conhecer o que você tem afinidade, o que você gosta de fazer e se aprofundar naquele campo específico. E saber que esse conhecimento que você obteve, você consegue depois transportar para as outras áreas. E esse coisa não é um tempo que você gastou, que talvez você pense que pode ser perdido. Você sempre vai aproveitar ele e conseguir aproveitar de outras formas.
Boa. E uma outra coisa também que eu sempre Muito tive dúvida, você comentou no começo sobre o CAPS, né? Eu lembro que você Uhum. acessa o portal e tal. Eu não sei se é aberto, ou se já você tem que ser estudante, alguma coisa assim para ter acesso. Mas vamos supor, eu sou uma pessoa comum, eu quero pesquisar um artigo científico sobre, quero ver o que estão falando sobre network security, o que estão falando sobre malware, por exemplo. Onde eu pesquiso? Porque no Google você não vê paper direto, né? Acho que tem uns buscadores específicos. Como é que o pessoal que quer começar a olhar para esses artigos, onde ele busca? Tem um lugar específico, alguns lugares específicos? Como é que você faz isso? Tem um portal brasileiro que fornece vários papers de forma free, porque esse é outro assunto que a gente acabou não tocando, né? Que Uhum. cada vez mais tem a comercialização de artigos científicos, eles estão atrás de paywalls, e isso é realmente péssimo, péssimo para a divulgação científica. Eu sou extremamente contra isso. Mas a CAPES, ela tem esse portal que vou botar o link aqui, talvez possa ajudar muitas Uhum. pessoas, que é o portal Sucupira da CAPES, que ele fornece, tem vários papers que são pagos, eles subsidiam isso para os Uhum. alunos de forma free. Mas eu, particularmente, a forma que eu pesquiso, eu uso o Google Scholar, Uhum. que é basicamente um buscador do Google específico só para artigos científicos, e vários deles, não todos, é claro, você vai ter a opção de PDF. E aí você consegue acessar inteiro. Mas realmente a situação dos paywalls de artigos científicos está cada vez mais comum e prejudica muito. Realmente, tem até um meme no Twitter que fala a precarização do acesso aos papers científicos. Pague R$19,90 para ler esse paper sobre isso. E é real, realmente. A situação realmente está bem complicada nesse sentido. É uma preocupação de muitos pesquisadores. O próprio acesso, você consegue ler só o resumo, o título dos pesquisadores, às vezes referências, e você realmente está preso ali por uma paywall. Isso, inclusive, o que ajuda bastante é você estar vinculado a uma instituição. Geralmente as instituições têm parcerias com as publicadoras. Então, por exemplo, se você fizer o login pela sua instituição, você tem acesso a vários papers que são cobrados, por exemplo. Saquei. Eu lembro que o... Caramba, como é que é aquele contexto? Até, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre área X. Eu ter acesso a pesquisar, eu já vou saber, porque eu já tenho a pesquisa nessa área, já está muito avançado, eu não tá, nem vou me envolver nisso. Ou então, como você falou, vou num nível de doutorado, porque eu preciso, né, avançar naquela área e tal. Só esse acesso acho que já guiaria a pessoa o que ela fazer, ou como fazer, só de você Com saber já tem certeza. coisa ali. Não. E na metodologia científica, de fato, o primeiro passo é você entender como está o cenário atual, né? Quais são as lacunas, o que foi feito, o que ainda não foi feito. Então, você realmente limitar esse acesso prejudica a ciência como um todo. Sim, é absurdo, cara. Bom, enfim. Jovens, mais perguntas aí pra gente fechar? Pergunta Cara, simples, não vem perguntas tem perguntar a história bastante. de quando o cara nasceu e tal. Eu tenho uma simples. Sushi, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma síndrome terrível de se achar muito inferior a qualquer outro lugar do mundo, né? A gente tem esse problema cultural aqui. E na tua visão, o que nós somos bons dentro da área, que é uma qualidade que a gente deveria explorar mais dentro dessa parte acadêmica? Acho que tem uma diferença muito, muito grande do pesquisador brasileiro pro gringo, de forma geral, que é a mesma coisa que acontece pro dev. O dev, geralmente, ele tem brasileiro pro gringo. Ele consegue se desenrolar dos problemas sozinho, com mais facilidade, do meu ponto de vista. E é uma coisa ruim. Agora, uma coisa ruim que ajuda o workaholic do pesquisador brasileiro. Então, o cara vira à noite, trabalha fim de semana. A pessoa que pesquisa, por exemplo, e tem trabalho, não tem horário fixo definido para quando ela vai começar, ela vai terminar. Então, acho que essas duas características são diferenciais bem grandes de um pesquisador gringo para o brasileiro. O gringo geralmente vai ter um horário definido, vai trabalhar naquele horário, fechou o horário, tchau, vou para casa, vou fazer outras coisas. O que é bom, tem salário positivo, é saudável, mas o pesquisador brasileiro tem essa questão realmente primeiro, conseguir se resolver seus problemas sozinho, com mais facilidade, e essa questão do workaholicismo, até certo ponto saudável, acho que são diferenciais que realmente marcam na pesquisa que acontece no Brasil para o resto do mundo. E acho que isso, eu comentei já no podcast aqui com os meninos também outras vezes, isso não se reflete só nessa área, mas o brasileiro aqui na Europa, a gente trabalha, sei lá, 8 horas por dia, mesma coisa que no Brasil. Mas a gente talvez tenha uma dedicação, um jeito, eu não sei explicar,
que você faz o arroz com feijão e pros caras aqui, tipo, nossa senhora, esse cara é um máximo, não sei o quê. Porque É o sangue dos olhos, né? porque o ritmo daqui já é um passo, é um ritmo mais lento, o pessoal... Cara, eu tenho que fazer uma tela, me esquece, eu vou fazer essa tela. Enquanto que o cara já tá fazendo a tela, ele já tá varrendo o chão, ele ainda buscou o café, ele já fez várias coisas, a gente é mais dinâmico. Acho que isso se reflete como cultura nossa, né, independente da área, né, cara, isso, muito bom ouvir isso também, porque faz realmente sentido. Né? Boa. Fechamos então? Sushi, você quer comentar alguma coisa? Não, imagina, fiquei super feliz, na verdade, de poder participar com vocês, trocar essa ideia. Acho que só o meu pedido acompanhe a Bolha Sec, inclusive você comentou a Bolha Sec, eu criei a Bolha Sec, a gente tá com a newsletter também agora, que eu separo semanalmente últimas notícias e acontecimentos de cibersegurança e tento dar uma visão minha do que eu achei mais interessante. Então, acessem, sigam. E é isso, agradecer a vocês pelo papo, agradecer a você que está assistindo também. E é isso, gente. Boa, acho que jogou uma luz, assim, bem legal no campo, né, para o pessoal ir buscar, aprofundar umas coisas. Para mim, pessoalmente, inclusive, acho que os meninos também foi esclarecedor. Os links aí que ele comentou do Bolha Sec, a thread que eu comentei lá no começo, vão estar todo lá no YouTube, no vídeo, que vai pro ar hoje é dia 3 de fevereiro, vai pro ar dia 5 de fevereiro. Você tá ouvindo isso no futuro, olha como a gente estava dedicando o tempo lá no passado, imagina que tá 50 anos lá na frente, olha que legal, né? Enfim, quer falar, Marcos? Tá com o dedinho no gatilho aí? Não, só ia falar que foi bem esclarecedor. Tem muito mais dúvida, acho que tem que ter uma parte 2 aí. Boa. Porque o tempo, senão a gente estoura muito tempo aqui. Boa. Mas tem mais perguntas aí que vai ajudar mais ainda a entender um pouquinho melhor a área. Show. Então acho que é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Sushi, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu sou o Cássio Pereira. Imagina. Eu sou o Benhor. E eu sou o Marcos Santos. E o nosso amigo Ailton, oficialmente. Ailton. Da onde que você é no Brasil? Que eu vejo que você tem um sotaque... Manaus. Eu sou de Manaus. Você tem um sotaque... Cara, eu tô tentando identificar de onde é. Eu já ouvi esse sotaque, eu dei aula em Manaus uma época. Eu conheço esse sotaque, mas não é tão simples de identificar, né? É difícil de acertar o sotaque, sim. Tô com umas misturas ali. Bom, pessoal, então a gente vê na semana que vem. Um abraço, valeu. Valeu, beijo de luz. Um abraço. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Esse episódio acabou, mas se você não tá com sono, tem mais 2 conteúdos que eu recomendo pra você aqui, que com certeza vão ajudar você a enriquecer o seu conhecimento. Então, eu peço que você assista e acompanhe esses próximos 2 episódios aqui e compartilhe também com seus colegas, eles também vão ficar felizes. Ou com sono, tenho certeza que com sono você não ficou não. Então acorda e acompanhe também esses próximos episódios. Valeu!